Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. É a resposta. São as palmas dos fiéis e peregrinos da Praça São E Pedro. complimenti a voi perché siete stati Parabéns a bravi. vocês foram muito bravos. Esse tempo que não sabe que se chove, não chove. Vocês são muito, muito bravos, como diz assim em italiano, né? Speriamo di Esperamos finire que cheguemos até o fim da audiência sem água. il Signore abbia pietà di Que o noi. Senhor tenha piedade de nós. Oggi incomincia un ciclo di catechesi. Hoje começamos um ciclo de catequese sobre a igreja. È un po' come un figlio che parla É um pouco como della um propria filho madre, que fala da della própria mãe, propria famiglia. da própria família. La Chiesa è parlare della nostra madre, Falar da igreja é falar da nossa mãe, della nostra famiglia. da nossa família. La Chiesa infatti non è A igreja, de un'istituzione fato, não é uma instituição finalizada a si mesma ou uma privata associação privada, ONG, uma ONG, tanto meno si e deve muito restringere menos lo sguardo se deve al clero o al se Vaticano. fechar um olhar somente ao clero e ao Vaticano. Di chi parli tu? No, dei preti. I preti sono parte Falamos de della Chiesa. são dos padres, não. Siamo tutti, Fala-se dos. non restringere. A igreja somos todos nós. Não vamos encerrá-lo somente para o Vaticano e o clero. Ma la Chiesa Todos siamo tutti. fazem parte. Todos nós fazemos parte. Todas as famílias fazemos parte da mãe. E la Chiesa A igreja è una realtà molto più ampia é uma realidade muito che si maior, apre a tutta que se abre a l'umanità toda a humanidade e che non nasce e que não nasce in un laboratorio. num laboratório. La Chiesa non è nata in A laboratorio, igreja não nasceu num laboratório. non è nata improvvisamente. Não nasceu de modo improviso. È fondata da Gesù, É fundada por Jesus. è un popolo Mas con una é storia um lunga povo com uma história longa e una preparazione e uma preparação que tem início molto prima muito di antes Cristo stesso. do próprio Cristo. Questa storia o Esta história, ou pré-história da igreja, trova già nelle se encontra já nas páginas do Antigo Testamento. abbiamo sentito il libro della Genesi, Nós ouvimos no livro do Gênesis, Deus escolheu Abraão, nosso pai na fé, e gli chiese di partire e pediu a ele que lasciare la sua partisse, que deixasse a sua pátria terrena verso un'altra, e fosse em direção a uma outra terra que ele indicaria. questa vocazione E nessa vocação, Deus não chama Abraão sozinho como indivíduo, mas envolve desde o início a sua família, os seus parentes, todos aqueles que estão a serviço da sua casa. una volta in cammino Uma vez a caminho, depois Deus irá. E assim começou a caminhar a igreja. Uma vez então caminhando, Deus irá ancora l'orizzonte ampliar ainda o horizonte e vai encher Abraão com suas bênçãos, prometendo a ele uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, como a areia il primo dato na praia. importante è proprio questo, O primeiro dado importante é precisamente este. cominciando da Abramo. Começando por Abraão, Dio forma Deus forma um povo perché porti la sua para que leve a sua bênção a todas as famílias da terra. all'interno di questo popolo E dentro deste povo nasce Gesù. nasce Jesus. È Dio che fa questo popolo questa storia. La Chiesa Deus in cammino. cria essa história. Deus é esse povo em caminho. Ali nasce Jesus dentro desse povo. Un secondo elemento Um segundo è elemento. Abramo a costruire Não é Abraão a se un popolo, construir ao redor de si um povo, mas é o próprio Deus a dar vida a esse povo. era l'uomo Frequentemente era o homem a dirigir-se à divindade, di colmare la distanza procurando preencher a distância e invocando apoio e proteção. A gente rezava aos deuses, às divindades. Mas nesse caso, em vez, si assiste a se assiste a alguma coisa de inaudito. É Deus mesmo a prendere l'iniziativa. ter a iniciativa. Sentiamo questo. Vamos ouvir bem isso. Dio stesso É Deus mesmo que bate na porta de Abraão e diz: vai na frente. vattene della tua terra. Vai e mora da tua terra. Comece a caminhar. Eu vou fazer de você um grande povo. Esse é o início da igreja, desse
povo nasce Jesus. Deus toma a iniciativa e dirige a sua palavra ao homem, criando uma ligação e uma relação nova com ele. Mas, Padre, como é isso? Deus nos fala assim e nós falamos com Deus? Mas nós podemos ter uma conversa com Ele? Sim. Isso se chama oração. Mas é Deus que fez isso, desde o início. Assim, Deus forma um povo com todos aqueles que ouvem a sua palavra e que se coloquem a caminho, confiando nele. Essa é a única condição. Confiar em Deus. Você se confia em Deus, o ouve e coloca-se a caminho, isso é fazer igreja. Isso é fazer igreja. O amor de Deus precede tudo. Deus está sempre por primeiro. Ele chega sempre por primeiro. Ele nos precede. O profeta Isaías, ou Jeremias, não recordo, um dos dois, dizia: Deus é como a flor de mândola, porque é a primeira árvore que floresce na primavera. Para dizer que Deus floresce sempre antes de nós. Quando chegamos, Ele já está esperando. Ele nos faz caminhar. Sempre na frente. E isso chama-se amor. Deus espera sempre. Mas, Padre, eu não creio nisso. Se eu soubesse que a minha vida foi tão difícil, eu não posso pensar que Deus me espera. Deus espera você. Você foi um pecador grande. Deus espera ainda mais. Espera com muito amor, porque Ele está por primeiro. E essa é a beleza da igreja, que nos leva a esse Deus que nos espera. Abraão e os seus escutam o chamado de Deus e se colocam a caminho. Apesar de não saberem bem quem seja esse Deus e para onde quer conduzi-los, Abraão caminha atendendo esse Deus que falou com ele, mas ele não tinha um livro de teologia para estudar o que era esse Deus. Ele confia do amor, no amor. E ele confia, então, nesse amor. Isso, porém, não significa que essa gente estejam sempre convictos e fiéis. Ao contrário, desde o início, as resistências, o concentrar-se sobre si mesmos, sobre os próprios interesses, e a tentação de negociar com Deus e resolver as coisas do seu próprio modo. Essas são as traições, os pecados que marcam o caminho do povo ao longo de toda a história da salvação, que é a história da fidelidade de Deus e da infidelidade do povo. Deus, porém, não se cansa. Deus tem paciência. Tanta paciência. E no tempo continua a educar e a formar o seu povo, como um pai com seu próprio filho. Deus caminha conosco. Diz o profeta Oséias: eu caminhei contigo e ensinei você como um pai ensina a caminhar. É uma bela figura de Deus. E assim, é o comportamento mesmo que mantém em relação à igreja. Também, nós mesmo, no nosso propósito de seguir o Senhor Jesus, fazemos a experiência todos os dias do egoísmo, da dureza do coração. Quando, porém, nos reconhecemos pecadores, Deus nos enche com a sua misericórdia, com o seu amor.
e nos perdoa. perdona sempre. Nos perdoa Ed è sempre. proprio questo che E é ci fa precisamente crescere isso que nos faz crescer como povo de Deus, como igreja. Non è la nostra Não é nossa bravura, bravura, não são os nossos merecimentos. siamo poca cosa, no? Nós somos pouca coisa. Não é isso. Mas é a experiência cotidiana ci vuole bene de quanto o Senhor nos si quer prende bem cura di e noi. cuida de nós. È questo che ci fa É sentire isso que nos faz sentir verdadeiramente seus, nas suas mãos, e nos faz crescer na comunhão com Ele e entre nós. essere chiesa, Ser igreja é sentir-se nas mãos de Deus, que é Pai e que nos ama, nos acaricia, nos espera, nos faz sentir a sua ternura. E isso é muito bonito. cari amici. Questo Caros amigos, è il progetto di Dio. esse é o projeto de Deus. Il progetto, no? Quando ha Progetto. chiamato Abramo, Como pensava chamou questo Dio. Abraão, Formare un pensava popolo benedetto pensava Deus, formar dal um suo povo amore, abençoado pelo seu amor porti la sua e que leve a benedizione sua bênção a tutti i popoli todos della os terra. povos da terra. Questo progetto Esse projeto non muta, não è muda, sempre in atto. está em andamento. In Cristo, Em ha avuto Cristo il suo teve a sua compimento, e ancora realização. oggi E ainda Dio hoje, Deus continua realizzarlo a nella realizar Chiesa. isso na igreja. Chiediamo allora Vamos la pedir grazia então a di graça rimanere de permanecer fedeli alla fiéis sequela del ao Signore seguimento do Gesù Senhor e Jesus all'ascolto della sua e à parola. escuta da sua palavra, Pronti a prontos a partir ogni giorno, todos os dias, come Abramo, como Abraão, verso la terra em di direção Dio da e terra de dell'uomo, Deus e do la homem, nostra vera a patria, nossa verdadeira e pátria, così e assim diventare nos tornarmos benedizione, bênção, segno dell'amore sinal di do Dio amor de Deus per tutti para todos i suoi figli. os seus filhos. A me piace Eu gosto pensare che de pensar un sinonimo, num altro sinônimo, nome um outro nome che possiamo que avere podemos cristiani ter nós como cristãos seria: sono sou uomini e donne, homens e mulheres, donne e gente gente che benedice. que abençoa. O cristão, com a sua vida, deve abençoar sempre, abençoar Deus Anche a tutti noi. e também todos nós. Nós cristãos somos gente que abençoa, que sabe abençoar. É uma belíssima vocação. Depois de amanhã, 20 giugno 20 de junho, ricorre la giornata acontece mondiale o Dia Mundial do Refugiado, que a comunidade internacional dedica àqueles que são constrangidos a deixar a própria terra para fugir dos conflitos e das perseguições. O número desses irmãos refugiados está crescendo. E nestes últimos dias, outras milhares de pessoas foram induzidas a deixar as suas casas para se salvarem. Milhões de famílias, milhões. Refugiados em tantos países e de cada confissão, e de toda confissão religiosa, vivam a sua história dramática e feridas que dificilmente poderão ser curadas. Tornemos-nos seus próximos, dividindo o seu medo e a sua incerteza em relação ao futuro e aliviando concretamente o seu sofrimento. O Senhor fortaleça as pessoas, as instituições que trabalham com generosidade para assegurar aos refugiados acolhida e dignidade e dar a eles motivos de esperança. Pensemos que Jesus está com os refugiados. Ele precisou fugir para salvar a vida. Com São José e Nossa Senhora. Precisou ir ao Egito. Ele era um refugiado. Rezemos a Nossa Senhora, que conhece as dores do refugiado, que se aproxime desses irmãos e nossas irmãs. Rezemos juntos a Madonna
pelos irmãos e irmãs refugiados.